Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Bom dia, meu amado, minha amada, você que me assiste nessa manhã de domingo. Hoje iremos começar a nossa aula de número 5, que tem como título Liberdade Cristã. E os nossos objetivos de hoje é saber, compreender que a liberdade cristã está baseada na prática dos ensinos da Palavra de Deus em consonância com a vida no Espírito e permitir que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. E temos como texto áureo que se encontra em Gálatas 5:1, que fala da seguinte forma: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. E a nossa aula de hoje já começa com o quadro Explosão de Ideias, que faz a seguinte pergunta: quando a liberdade se torna perigosa? E aqui a gente vai debater um pouco sobre a questão da liberdade. Jamais se pode confundir liberdade com libertinagem, licenciosidade. Não é aproveitar a liberdade em Cristo para dar ocasião à carne e promover o erro. Não é fazer da graça motivo de crescer a possibilidade e vontade de pecar. Mas liberdade serve para honrar e promover e ensinar o reino de Deus. O homem não foi criado para ser escravo, para viver aprisionado, muito menos na vida espiritual. A liberdade cristã é um ponto alto de nossa fé. A liberdade cristã teve um preço e devemos honrá-lo, esse preço, desta liberdade, e apontar para o que precisa ser apontado quando queremos entender e viver este dom inefável. Liberdade em Cristo, então, é o alto privilégio e não menos responsabilidade. Ser livre faz crescer mais ainda a nossa responsabilidade diante de nós mesmos e diante dos homens e diante de Deus. Então esse é o conceito que a gente cristão tem de liberdade. Então ela se torna perigosa assim, quando não entendemos que essa liberdade que temos em Cristo Jesus nos serve para esse propósito que nós acabamos de falar agora. Então vamos começar com o nosso primeiro tópico, que se encontra em Gálatas 5:7, que fala assim: liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. E aqui nós temos uma advertência que é: os Gálatas estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos e ensinamentos defeituosos a parar na corrida da fé. E os erros que eles cometeram foram negligencientes na preparação, na disciplina, no foco, e burlaram as normas, deixaram que os obstáculos surgidos os impedissem de obedecer à verdade. Então hoje também temos, contextualizando para a nossa época também, às vezes nós nos confundimos, nós somos impedidos por ensinamentos defeituosos. Isso atrapalha a nossa corrida da fé, porque ensinamentos defeituosos nos levam a cometer erros também. Então temos que ter cuidado. Essa era uma advertência que Paulo levava aos Gálatas ali naquela época que ele estava lá dando esses ensinamentos. E muitas das vezes nossos erros também são quando negligenciamos essa preparação na disciplina, quando não temos o foco, quando burlamos as normas e deixamos que os obstáculos surgidos impeçam a nossa obediência, impeçam a nossa ligação direta com Jesus Cristo. Então vamos ficar atentos para esses erros, e a advertência de Paulo é super aplicável para os nossos dias, para o nosso contexto. Então vamos agora para um quadro de discutir. E a discussão que vamos ter agora é: nada deve impedir alguém de obedecer à verdade do Evangelho. Obediência é expressão de fé e compromisso. Então nada, nem ninguém, nem projeto, nem coisa pessoal ou um querer nosso deve impedir essa nossa obediência e esse nosso compromisso que temos com a verdade do Evangelho.
porque a nossa obediência é uma expressão de fé, né? Mostra a nossa fé, mostra o nosso compromisso, mostra a nossa vontade de servir a Deus com plena harmonia, com toda a convicção, com toda a nossa, vamos dizer assim, expressão de agradecimento ao nosso Deus. Então, esse quadro aqui, que você também possa continuar essa discussão na sua semana, na sua casa, com o seu familiar, com sua esposa, com seu filho, com as pessoas que fazem parte da sua vida. Essa discussão é muito boa para o nosso crescimento espiritual. E vamos para o nosso segundo tópico, que se encontra em Gálatas 5:22. Liberdade cristã implica em produzir vida frutífera como a vida de Jesus. Então a ênfase aqui que Paulo falava aos Gálatas era: Paulo fala do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Não é o fruto que nós imaginamos, planejamos e queremos. É o fruto do Espírito, produzido em nós pelo Espírito. Então Paulo está dando mais esse ensinamento lá, que esse fruto que ele falava, né, do Espírito Santo, não é o fruto que nós imaginávamos, ou aquele que planejamos ou queremos, porque às vezes planejamos algo que não vem a ser o que Deus quer para nós, né? Planejamos uma coisa e às vezes é totalmente diferente do que planejamos ou queremos, né? E o fruto do Espírito produzido em nós é sim pelo Espírito. Quando damos lugar, quando fazemos a coisa correta, o Espírito nos orienta, ele produz ações boas em nós, ele produz ações que são condizentes, né, do que Deus quer para nós. Então, essa era a ênfase que Paulo estava dando quando falava da liberdade cristã, que implicaria em produzir vida frutífera como a vida de Jesus. E vamos agora para o quadro da reflexão, que fala dos frutos do Espírito citados em Gálatas 5:22. Qual está mais presente em sua vida? Qual deles precisa ser mais cultivado? Então você vai abrir a sua Bíblia em Gálatas 5:22 e você vai fazer uma análise, né? Qual desse, né, é mais produzido em minha vida? Será que é o amor? Será que é a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade ou a felicidade? Aí você vai responder consigo mesmo, para você, qual desses você reproduz melhor e qual você precisa ser mais cultivado na sua vida, que você precisa melhorar. Será que você precisa ser mais amoroso, mais alegre, mais contencioso, ter mais paciência, ser mais bondoso ou ser mais fiel? Então fica essa reflexão aí para você fazer com você mesmo. E o nosso terceiro tópico se encontra em Gálatas 6:1, que fala: liberdade cristã implica andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Então ele divide em dois subtópicos, que é a nossa atitude, que é exercer com sentimento e na prática a obra da restauração daqueles que tenham caído. E a análise que Paulo fazia era: Paulo exorta os Gálatas para que tivessem esta atitude com os irmãos frágeis que estavam trocando a fé pelas obras, pelo legalismo da lei, né, pelo legalismo do judaísmo. Então, qual é a nossa atitude? Será que exercemos esse sentimento na prática, na obra de restauração daqueles que estão caídos, daqueles que estão afastados? Porque muitas vezes nós somos ótimos juízes, né? Somos juízes que aponta, que fala, que constrange até o irmão com algum apontamento, com alguma coisa que vá constranger ele por você estar mostrando o erro dele. Mas não temos coragem de exercer a prática de dar a mão a ele, de não, vamos dizer assim, estar apontando, de não estar julgando, mas de pensar que somos pecadores também, né? É como diz o velho ditado: hoje está sendo ele, amanhã pode ser você. Então não subestime, ajude, né? Exerça esse sentimento, né, de empatia com o seu irmão quando você o vê caído. E Paulo ainda faz a exortação aos Gálatas para que eles tivessem atitude com esses irmãos frágeis que estavam aí trocando a fé pelas obras, pelo legalismo da lei,
e eles também tivessem essa atitude, né, de chegar lá, porque esse exortar aqui que Paulo fala é no espírito, não é na carne, porque muitas vezes exortamos na carne e serve mais de escândalo, de afastamento para o nosso irmão em Cristo e não de correção. Então temos que entender o momento certo de falar, o momento certo de ouvir. Então vamos passar aqui para o próximo tópico, que é compartilhando experiências. Fala assim: suporte dado a alguém, né, uma situação de fraqueza, vivendo a amargura da ofensa. E a palavra corrigir, usada pelo apóstolo, tem o sentido de restaurar, corrigir para transformar a situação de alguém que estava precisando. Não o corrigir para motivar e não para desanimar, entendeu? Então aqui Paulo, nesse tópico aqui, a gente está compartilhando a experiência. Você pode fazer isso aí na sua casa com a pessoa que está assistindo ao seu lado, ou depois você pode assistir a aula com outra pessoa e pode fazer esse compartilhar de experiência. Então aqui Paulo falava que essa palavra corrigir, ela era usada no sentido de restaurar, de dar a mão ali à pessoa, né, mostrar o caminho, a coisa certa a fazer, não no sentido de depreciar a pessoa, de desanimar a pessoa, não no sentido de derrubar mais a pessoa. Então temos que entender que o corrigir tem que ser usado da maneira correta, no momento correto, na hora certa. E vamos passar para o nosso próximo tópico, que está em Gálatas 6:8, que fala: liberdade cristã implica em vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. A colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. Então temos dois subtópicos que falam: semear na sua carne é plantar coisas que irão produzir carnalidade. O resultado é a corrupção. E semear no espírito é o espírito que aponta para as coisas mais sublimes e duradouras, que é a vida eterna. Então, quando semeamos na carne, o resultado é corrupção, carnalidade, falta de empatia, palavras torpes. São várias atitudes que entristecem o coração de Deus, que entristece o seu irmão em Cristo. Quando semeamos no Espírito, é diferente. A gente vai ter esse sentimento de passar coisas mais sublimes, duradouras, né? De dar um conselho, de ouvir o irmão. Então é uma atitude totalmente diferente. A atitude, quando semeamos no Espírito, é uma atitude calçada do amor, da singelidade, do entendimento, da empatia. Então temos que semear no Espírito, né? Então vamos passar para mais um quadro, compartilhando experiências, que aqui fala, né? Voluntários poderão compartilhar a experiência de semear na vida de outras pessoas. Então qual é a experiência que você tem para compartilhar com a pessoa que está assistindo a aula com você, ou que você lembre, né, que vá alegrar o seu coração? Qual seria esse compartilhar de experiências onde você teve a possibilidade de semear na vida de outras pessoas? Esse semear pode ser levar a palavra, pode ser ter levado um conselho, pode ter sido fazer a visita a algum irmão em Cristo que faz algum tempo que não vai à igreja. Então temos várias maneiras de semear esses frutos do Espírito na vida de outros irmãos em Cristo. E nós vamos para mais um tópico que está situado em Gálatas 6,14, que fala: liberdade cristã implica em entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. E Paulo aqui ele faz um alerta, né? Então um alerta aqui em vermelho, bem grifado, que fala: que tipo de liberdade buscamos, queremos e cultivamos? Não pode ser liberdade para promover a nossa glória. Então aqui Paulo ele é bem enfático, né? Tem aqui em letras garrafais aqui o alerta, que não podemos buscar, né? Qual é essa liberdade que estamos buscando ou cultivando? Será que é essa liberdade para promover a nossa glória, para promover, nos autopromovermos, né, a nossa imagem ou aquilo que queremos estar passando para alguém? Então temos que ter cuidado, é um alerta, né? Porque
A nossa liberdade implica em entender que a nossa maior glória é a cruz de Cristo, né? Cristo que nos libertou, que nos salvou, que pagou com seu sangue tão precioso naquela cruz para estarmos aqui, né? Falando com essa liberdade, louvando com essa liberdade e exercendo esse cristianismo com toda essa liberdade. Então vamos para mais um tópico de discutir, que fala a glória humana e suas manifestações hoje. Como o apóstolo Paulo, você pode também dizer: mas longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo aqui faz essa frase, né? Mais longe de mim orgulhar-me e não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo ele é bem enfático aqui quando ele fala que o orgulho dele está na cruz, né, de Cristo, não pelo mundo, né, não por ele ou pelo que ele pregava, né. Então será que podemos também manifestar, dizer isso como Paulo falava? Então fica essa discussão para pensarmos, né, para refletirmos um pouco mais sobre o que Paulo está falando aí nesse tópico. E chegamos aqui aos nossos momentos finais da aula. Estamos chegando aqui na parte que vamos fazer uma revisão do que foi visto hoje, chamada atividade de suplemento, que nós vamos ver o estudo, o assunto e o desafio. Hoje estudamos a lição de número 5, que fala de liberdade cristã. O assunto foi: a liberdade cristã implica em vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. E o nosso desafio para hoje é apresentar uma pessoa não crente à liberdade que Cristo oferece por meio da fé. Então fica esse desafio para você levar essa liberdade, esse Cristo que liberta, que tira a pessoa do cativeiro, da escravidão do pecado, né? Você pode estar na semana aí tentando levar essa liberdade de Cristo a alguma pessoa a que não o conhece. E chegando já praticamente ao fim, nós temos também esse quadro Como Viver a Liberdade Cristã, que sempre ele traz uma pergunta, né, em cima do título da lição do dia, e nada mais, nada menos é que são os 4 objetivos a seguirmos na semana, né? São 4 tarefinhas que temos aqui para tentarmos seguir. E a primeira é: aprenda a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Segunda tarefinha: aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. A terceira: não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. E a quarta e última é: permita que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então fica aqui essas 4 tarefas para exercermos na nossa semana. E estamos chegando ao final. Aqui tem o canal. Se você gostou da nossa aula, se inscreva no canal, você ajuda bastante ao nosso crescimento. Também, se gostou, dá aquele like lá, dá o joinha, que isso vai estar ajudando bastante ao nosso crescimento. E vamos chegar também ao nosso momento de oração. Continuo enfatizando e pedindo oração para que Deus venha ter misericórdia do nosso país, da nossa nação, das pessoas aí que vêm sofrendo amargamente com essa pandemia, né, do coronavírus. Que Deus possa estar aí usando da sua misericórdia, do seu poder, para essas pessoas que estão aí na linha de frente, né, os médicos, enfermeiros e todas as pessoas que estão tratando as pessoas que estão doentes, para pessoas que estão aí na fila de hospitais, né, pelejando por um leito, né, pleiteando aí um leito para ser internado. Que Deus possa ter de misericórdia também e confortar todos esses que perderam algum familiar, um ente querido, para essa doença tão terrível que está assolando o nosso mundo, né? Então fica
o meu pedido de oração para que Deus possa se comover e nós também possamos orar, estar pedindo a Ele. Vamos levantar um clamor a Deus, né, que Deus possa estar ouvindo e sarando a nossa terra. Então fica aí o meu pedido de oração. E eu agradeço a você que ficou aqui nessa manhã de domingo comigo, nessa aula. Que Deus lhe abençoe, tenha uma ótima semana para você, para a sua família, irmão, irmã, amigo, colega que me assiste. Fica o meu agradecimento a você. Tenha um ótimo domingo abençoado em família e fique com Deus. Até domingo que vem. Tchau.